Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho hoje sobre empresa de capital fechado, e o que é um assunto muito importante, porque quando a gente fala de modelagem financeira, empresa de capital aberto versus empresa de capital fechado, a distância é completamente brutal. Então, muito importante a gente entender como é que é o ambiente de uma empresa de capital fechado, ou como é que poderia ser esse ambiente e ter uma visão de lá de dentro. Então, eu queria contar uma história que vai exemplificar bastante como que é essa realidade, tá? Bom, eu não vou comentar qual que é o nome da empresa no exemplo que eu vou dar, até porque eu já trabalhei com muitas, mas muitas empresas diferentes, setores, tamanhos, naturezas e assim por diante, tá? Então, vamos dizer que foi uma dessas diversas empresas, mas é uma história real, tá? Eu estava dentro de uma empresa e eu estava trabalhando os números dessa empresa, fazendo um planejamento para um projeto muito importante e especial, um projeto pessoal para o fundador da empresa, que seria a expansão, uma coisa muito importante e que estava todo mundo esperando com muita ansiedade, né? E aí o fundador dessa empresa chegou para mim e falou: "E aí, Ricardo, como é que estão indo os números?" Eu falei: "Olha, tá super legal, eu já fiz aqui uma projeção de 5 anos, eu tenho o cenário 1, o cenário 2, o cenário 3, e eu já cruzei inclusive os dados históricos que eu tirei do sistema e cruzei com os dados que chegaram da contabilidade." E aí esse empresário virou para mim e falou assim: "Ricardo, melhor não." Eu falei: "Não, melhor sim, porque daí eu pego os dados do sistema, quando eu cruzo com os dados da contabilidade, então eu consigo ter a garantia de que as informações históricas vão estar super redondas e a partir daí eu vou conseguir ter uma projeção com a melhor consistência possível em qualquer um dos cenários", né? Super empolgado. O empresário falou assim: "Melhor não." Eu falei: "Bom, mas não é possível, como assim melhor não? Se o senhor não está entendendo, eu vou cruzar as informações dos sistemas com a informação da contabilidade, vou entender o que está errado na informação da contabilidade, se precisa de algum ajuste no sistema, vou automatizar a informação histórica de forma a conseguir tirar nas próximas vezes de maneira muito mais rápida, já no formato que eu vou inserir na minha modelagem financeira e tacar pau. Acho que o senhor não entendeu." "Ricardo, melhor não, melhor não fazer assim." Eu falei: "Mas não é possível, o que pode estar acontecendo, né?" Eu pensei, falei: "Pô, será que eu não estou me fazendo entender? Ou será que eu perdi alguma coisa no meio do caminho?" E eu falei: "Tá, ok." Fiquei frustrado, assim, acho que eu não tinha nem muitas palavras para argumentar. Eu deveria ter argumentado na hora, mas eu fiquei um pouco desconcertado. Eu falei: "Tá bom, então deixa." E aí, o dia que eu voltei para essa empresa para dar continuidade ao trabalho, eu falei: "Não, eu preciso falar com o fundador dessa empresa." Cheguei lá para conversar com ele e falei assim: "Olha, posso falar um pouquinho com o senhor?" "Pode." "O senhor falou que eu não podia cruzar os dados da contabilidade com o sistema, que aconteceu na hora." Eu fiquei quieto, eu não deveria ter ficado quieto, né? Porque é um assunto muito importante. Mas eu queria saber do senhor, por que o senhor acha que não deveria cruzar? É tão importante fazer esse cruzamento? E aí esse fundador dessa empresa virou para mim e falou assim: "Ricardo, você não entendeu, as informações que eu tenho com a contabilidade, eu faço alguns ajustes que nunca vão bater com as informações do sistema." Eu falei: "Mas por que o senhor faz isso?" Ele falou: "Não, eu faço isso porque assim eu consigo ter as informações mais redondas na hora que eu passo esse balanço para frente." Eu falei: "Mas no sistema não está redondo?" "Não, não está, porque a empresa tem algumas questões aqui que não está redondo no sistema, mas no contábil oficial está redondo." Eu fiquei perplexo, eu fiquei absolutamente sem palavras, eu fiquei mudo durante uns 30 segundos, assim, olhando para a cara dele, tentando assimilar aquela informação. Não faz o menor sentido para mim, né? E aí eu de novo fiquei mudo, saí calado, até que num determinado momento eu voltei e falei: "Olha, não faz sentido, o senhor vai ter que escolher um dos dois, ou eu não vou conseguir ajudar o senhor, né? Acho que a gente precisa também saber conseguir falar o que a gente acha que está errado." E num determinado momento eu consegui falar. Eu congelei num primeiro momento, fiquei mudo num segundo momento e depois eu consegui colocar que aquilo para mim não fazia sentido. Ou a gente trabalha buscando deixar as informações absolutamente redondas ou não, né? E agora eu queria dar um segundo exemplo, que é um exemplo de um empresário de um outro setor, de um outro estado, de um outro tamanho de empresa, que não tinha um tamanho muito diferente desse primeiro exemplo, que é interessante porque quebra um pouco dos paradigmas
das pessoas que acham que para ser super organizado tem que ser grande, tem que ter o capital aberto. Mas nesse segundo exemplo, um empresário mais jovem virou para mim e falou assim: Ricardo, eu gostaria que você desse uma olhada nessa modelagem financeira que eu fiz da minha empresa. Eu falei: ué, você é empresário e fez a modelagem você mesmo da empresa? Você fez as projeções? Eu que fiz as projeções. Eu falei: poxa, que legal, né? Assim, que surpresa. Ele falou: não, fica tranquila, a minha empresa ela é auditada por empresa, não era Big Four, não são as 4 maiores empresas de contabilidade, mas era uma empresa super legal de contabilidade. Ele falou: já auditou a minha empresa, o histórico está redondinho, está tudo batendo, e agora na minha projeção eu considerei esse cenário, esse e esse, o que você acha? Eu fiquei mudo, né? Eu fiquei mudo pelos motivos inversos do exemplo 1, né? Eu fiquei absolutamente mudo e falei assim: não é possível, você fez cenários e tal. E eu comecei a ter discussões super legais com esse cara, né? Ambas as empresas de capital fechado, tá? Então, eu queria trazer esses 2 exemplos, porque são exemplos que vão nos extremos opostos, né? Da extrema organização de números e da extrema falta de organização dos números, aqui em que a contabilidade está alinhada com conceitos de auditoria, os números são auditados. Aqui do outro lado, os números são feitos de forma amadora, as informações muitas vezes são ajustadas da forma incorreta. E aí pensa o seguinte: a empresa de capital fechado pertence mais a esse mundo da extrema organização ou pertence mais a esse mundo da extrema desorganização? E a grande verdade é que, infelizmente, pertence muito mais ao exemplo 1. E por esse motivo que é muito importante que a gente saiba que as circunstâncias das empresas de capital fechado tendem a ser um pouco mais complexas, né? Então, quando a gente chega todo animado para fazer uma modelagem financeira, a gente acaba descobrindo potencialmente um gargalo no sistema, potencialmente um gargalo nas informações de contabilidade, às vezes no cruzamento das informações de uma coisa com a outra. Às vezes os gerenciais é um terceiro problema, né? Então você tem sistema diferente das informações gerenciais, diferente das informações da contabilidade, você tem muitas vezes barreiras internas para conseguir cruzar essas coisas, não necessariamente tão extremo como eu coloquei na barreira que eu encontrei para fazer modelagem. Então, às vezes, você vem seco, ávido para fazer uma modelagem financeira e você descobre que você tem que fazer muita coisa antes da modelagem financeira numa empresa de capital fechado. Não é absolutamente verdade em 100% dos casos, como eu coloquei aqui no exemplo, existem extremos negativos, extremos positivos. Infelizmente, na média está do meio para cá, né? E existe também uma questão de profissionalizar. Existe muita computabilidade nota 10, mas também existe muita computabilidade bagunçada, que não tem muita didática, não tem muito apoio, é muito mais baseado às vezes numa questão de prestar conta do relatório e menos de apoiar estrategicamente. De novo, não dá nem para usar os exemplos extremos do lado direito ou do lado esquerdo para generalizar, existe de tudo, mas infelizmente do ponto de vista de empresa de capital fechado, as bagunçadas ou as não organizadas tendem a ser a maioria, né? Por isso que quando a gente fala de fundos que investem em empresas de capital aberto, são fundos completamente diferentes de fundos que investem em empresas de capital fechado, que são os private equities, né? Os fundos que investem em empresas de capital fechado também por outros motivos, né? Primeiro que você não consegue comprar uma ação facilmente, rapidamente, você tem toda uma negociação, tem um aspecto mais pessoal, mas também tem esse aspecto de ter que trabalhar as informações, ter estômago para lidar com tudo isso, e eu acho muito importante, né? Aí você fala assim: ah, mas Ricardo, o que eu faço na hora que eu estiver trabalhando com uma empresa de capital fechado? Bom, pode ser a sua própria empresa, você pode estar olhando de fora para dentro, ou seja, pode ser um consultor, você pode ser um investidor, você pode ser um auditor, né? Então, quando você está lidando com uma empresa de capital fechado, o que eu posso te dizer nessa circunstância é que você sempre olhe antes de se comprometer com uma mudança muito drástica, antes de se comprometer a fazer uma modelagem ou trabalhar o resultado que essa modelagem vai te proporcionar, você alinhar as expectativas e as suas próprias, inclusive, você entender o que está disponível, o que não está, quanto tempo você vai levar para levantar as informações, quem que vai te apoiar, se tem alguém que entende do sistema, se você tem apoio na contabilidade, se está auditado ou não está auditado, que provavelmente não, com poucas exceções. Quer dizer, tem muita empresa auditada, mas no global, proporcionalmente, é a minoria, né, da totalidade das empresas de capital fechado, tá bom? Bom, é isso aí. Eu espero que você tenha gostado dessa reflexão.
que esse vídeo tenha te fazido pensar e que tenha te dado insights para que você possa aplicar no seu dia a dia. De qualquer forma, se você gostou desse vídeo, eu queria pedir para você deixar o teu like, porque aí eu vou saber que você gostou do vídeo. E também queria pedir para você comentar aqui embaixo quais foram as reflexões que você teve. Já passou por alguma coisa parecida? O que exatamente você passou? Registra aqui para mim, ou coisas que você pretende aplicar daqui para frente, tá bom? Fica à vontade para compartilhar o vídeo. De resto, queria te convidar a participar do meu Instagram, a se inscrever lá, é ricardo.giacomo.maluf. Lá eu tenho uma relação mais próxima, a gente pode estar mais próximo por lá, inclusive tem o direct, onde você eventualmente pode mandar uma mensagem, e eu também estou sempre postando stories de questões mais pessoais aí do meu dia a dia, então a gente fica mais próximo, tá legal? Não deixa de se inscrever no Instagram também, beleza? É isso aí, se inscreve no canal, basta clicar em inscrever e não esquece de acionar o sininho para que você seja notificado de cada novo vídeo que saia aqui no canal, tá bom? Então é isso aí, a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu, até lá!